Olá para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. A gente vai trazer para vocês um assunto que acabou de ter a confirmação, que está tendo muita repercussão, principalmente nas redes sociais, que é a questão da morte do apresentador de TV Silvio Santos, que é um ícone da TV brasileira, que nos deixou neste sábado, dia 17 de agosto. A informação foi confirmada pelo próprio SBT, que ele é o dono do SBT, viu, gente? Ele que estava internado no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. De acordo com a informação divulgada pelo site Metrópolis, o apresentador tinha voltado ao Hospital Albert Einstein no início do mês de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. No entanto, a causa da morte de Silvio Santos não foi divulgada, viu? Ele nos deixa aí aos 93 anos, é um ícone da TV brasileira. Quem é que não lembra aí das tardes de domingo, né, assistindo o programa Silvio Santos, o Roda Roda e entre outros quadros que ele apresentava no SBT, viu? O Silvio Santos deixa 6 filhas que vão continuar aí o legado do seu pai à frente do SBT, entre elas a Patrícia Abravanel, né? Como falei para vocês, o Silvio Santos é um ícone da TV brasileira. Ele ficou no ar ao longo aí dos últimos 60 anos, teve passagens pelas principais emissoras da TV, incluindo a própria TV Globo, antes de fundar o SBT. A trajetória do Senhor Abravanel, como é o seu real nome, tem várias histórias, né? Tem várias passagens, inclusive tem livro e também tem uma série falando a respeito da sua vida. Ele é filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, lá no Rio de Janeiro, e desde cedo se envolveu com os negócios da família, viu? E um dos principais capítulos de sua vida é a época que ele era camelô nas ruas da capital carioca, vendendo capas para títulos de eleitor. E esse nome artístico, Silvio Santos, surgiu quando a carreira no rádio e na televisão começou e virou uma opção para o vendedor aumentar os seus lucros, né, pessoal? E em 1962 ele estreou nas telinhas no programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista. Já no ano seguinte ele estreou o programa Silvio Santos, que esteve no ar desde 1963, viu, minha gente? E a história do Silvio Santos é recheada aí de muitas histórias, né? E vale ressaltar também que em 1976, a partir desse ano, quando o general Ernesto Geisel, um dos presidentes do período da ditadura militar, concedeu o comunicador à TVS do Rio de Janeiro. Quase 5 anos depois, em 1981, surgia aí o SBT. E no SBT o Silvio Santos criou ainda mais a sua identidade de apresentar, né, os seus quadros. E com mudança para a grade, pouco espaço para o jornalismo, programas inovadores e apostas que poucos fariam, e trouxe aí o seriado Chaves, né, e também as novelas mexicanas. E no SBT o Silvio Santos lançou nomes como Gugu Liberato, Celso Portiolli, Eliana, Mara Maravilha e as recentes Maísa e também Larissa Manoela. Em 1989, na primeira eleição presidencial do Brasil após a ditadura militar, o Silvio Santos decidiu sair candidato ao cargo de presidente da República. E faltando menos de um mês para o primeiro turno, os setores do Partido da Frente Liberal planejaram lançar Silvio Santos filiado à legenda desde 1988. Porém, o comunicador sairia por outra agremiação, o Partido Municipalista Brasileiro, o PMB. E o PMB havia lançado Armando Correia, que se dispunha a renunciar. Assim foi criada a chapa com o Silvio Santos e o senador paraibano Marcondes Gadelha como vice. Fato esse que teve muita repercussão na época, né? Acredito eu que o Silvio Santos talvez ganharia essa eleição. E a eleição ocorreu no final de 89, o Silvio Santos acabou não concorrendo e quem acabou vencendo na época foi o Fernando Collor de Mello. E vale destacar também que o Silvio Santos também apresentou outros programas do SBT, como A Casa dos Artistas, teve também o programa Silvio Santos, que estava no ar desde os anos 60, e ele aí se tornou, ao longo desses anos, um grande showman da TV brasileira, muito recorrente nas tardes de domingo, como falei anteriormente, e teve também, ele apresentou o Baú da Felicidade e outros programas do SBT.
E eu quero até compartilhar com vocês que a morte do Silvio Santos, né, deixa o nosso coração, aperta o nosso coração, né? Até quem nunca assistiu o programa Silvio Santos nas tardes de domingo, né, gente? Inclusive, a minha avó, minha saudosa avó, a dona Raimunda Josefa da Costa Leite, assistia muito o programa Silvio Santos nos domingos. Eu assistia junto com ela, junto com meu irmão. E a partida do Silvio Santos deixa essa lacuna na história da TV brasileira, porque, querendo ou não, o Silvio Santos é um ícone da TV brasileira, é o cara, né? Falando no português, claro, ele era o cara, ele se comunicava como ninguém. Aí ele mantinha ali a sua relação de respeito com a TV Globo, né? Ele já foi homenageado, inclusive, por uma escola de samba lá do Rio de Janeiro, e deixa aí esse legado para a TV brasileira. Fica aí essa grande memória desse grande comunicador que hoje, infelizmente, nos deixou aos 93 anos. Eu, João Paulo Castro, em nome de toda a equipe do Radar Amazônico, transmitimos os sinceros sentimentos aos familiares do Silvio Santos, o mito, a lenda da TV brasileira. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Arica Oliveira e o apoio técnico de Giovanni Leite. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem ver, e descansa em paz, Silvio Santos.